A paz do Senhor, meus queridos. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência a respeito de evangelização. E hoje eu quero falar de como Deus me usou para evangelizar um dos meus tios. Todos vocês que conhecem a palavra de Deus sabem que a própria palavra do Senhor já fala que o profeta não tem honra senão na sua própria terra ou na sua própria casa. Sabemos muito bem como que é difícil, às vezes, evangelizarmos familiares. É mais fácil as pessoas que, às vezes, estão mais distantes, nos dar um momento de atenção do que aqueles que, às vezes, estão mais próximos de nós. Mas eu tive o privilégio de ser usado por Deus para levar um dos meus tios ao encontro com Cristo Jesus. A primeira coisa que nós precisamos entender que ser religioso não significa ser um salvo. Ter uma religião, ainda que seja esta uma religião cristã, não significa que tal pessoa é uma pessoa salva. A salvação envolve uma experiência do indivíduo ou do pecador com um encontro verdadeiro com aquele que é o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, certo dia eu estava meditando na situação espiritual de meus parentes, a preocupação. Claro que não quero com isso fazer nenhum juízo de julgamento de quem quer que seja, mas uma preocupação com relação à vida espiritual daqueles que nós amamos, e nesse sentido eu estava preocupado com os meus familiares. E nesse dia eu resolvi orar a Deus, e a minha oração ao Senhor foi da seguinte maneira. E eu disse: Senhor, a minha mãe serviu ao Senhor e partiu desse mundo, foi para os braços do Senhor, salva em Cristo. E enquanto esteve aqui, ela orou muito e desejou muito que houvesse um testemunho de salvação na vida dos seus irmãos, dos seus familiares. E eu disse ao Senhor: Senhor, se o Senhor não quiser me usar, que o Senhor use quem quer que o Senhor queira usar, para que os meus parentes que ainda precisam de um encontro verdadeiro com o Senhor tenham uma oportunidade, possam conhecer a verdade e encontrar verdadeiramente Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador das suas vidas. A minha mãe morreu orando e desejando, sem ver isso acontecer. Então, Senhor, que o Senhor possa operar essa salvação. Pois bem, terminada a minha oração, passada-se uma semana, um dos meus tios esteve em minha casa e, conversando um pouco, eu comecei a contar para ele algumas experiências que eu vivi com Deus. Nesse período eu congregava, servia o Senhor na Igreja Cristã Maranata. Contei para ele algumas experiências e ele ficou me ouvindo, contando aquelas experiências, e foi embora. Depois de passado alguns dias, ele retornou à minha casa e eu novamente contei mais algumas experiências para ele, e ele ficou me ouvindo e foi embora. Depois, passado mais alguns dias, ele me procurou e
começou a se abrir comigo da sua preocupação, as coisas que estavam dando errado na sua vida familiar. Havia experimentado um casamento que não havia dado certo, um outro também. E eu lembro dele dizer para mim assim: eu sempre fui uma pessoa boa, nunca desejei o mal de ninguém. E por que essas coisas acontecem? E naquele momento eu tive a oportunidade de começar a conversar com ele a respeito do campo espiritual, do mundo espiritual. E incentivei esse meu tio a ler a palavra de Deus. Passei para ele alguns textos da palavra, alguns versículos. E assim ele começou a examinar aqueles versículos e a ler aqueles textos. Passado alguns dias, eu havia terminado uma leitura sequencial da Bíblia e eu disse para ele assim: eu terminei de ler a Bíblia, eu gostaria de começar a ler com você, se você desejar. E ele achou muito importante aquela oportunidade e aceitou o convite. A partir de então, toda sexta-feira eu reunia com ele na casa dele, e começamos a estudar a Bíblia. E ele era uma pessoa muito devota como um católico, ele era uma pessoa muito devota de alguns santos. Ali tinha algumas imagens. Eu não falei nada para ele a respeito das imagens, nem da devoção dele. Eu simplesmente comecei a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia com ele. E em nenhum momento também eu apresentei para ele uma nova religião, não apresentei a Igreja Cristã Maranata, a qual eu pertencia nessa época. A minha intenção era simplesmente levá-lo a compreender a salvação em Cristo Jesus e como essa salvação se dá. Um certo dia, depois de algum tempo já estudando a palavra de Deus com ele, eu pensei em falar com ele a respeito da idolatria. E então eu estava dando uma assistência a uma determinada igreja e eu pedi para que orasse comigo. E alguém teve uma visão em que o coração do meu tio estava cheio de espinhos e eu queria tirar aqueles espinhos, e o anjo dizia que não era o momento e que não era eu que deveria fazer aquilo, mas que o Senhor iria fazer. Entendi que não era o momento de falar sobre a idolatria com ele, continuei estudando a palavra do Senhor, até que chegou o dia em que o momento chegou de falar a respeito do perigo da idolatria e de como a palavra de Deus apresenta essas questões. E eu então apresentei os textos, o assunto, e ele foi compreendendo, e Deus já havia me mostrado em visões algumas operações do Senhor que o Senhor estava operando na vida dele, na salvação dele. Terminado esse período de estudo, ele então teve a oportunidade de entregar a sua vida verdadeiramente a Cristo Jesus. E eu disse para ele: você, em nenhum momento eu apresentei a minha igreja para você, a meu lugar onde eu congrego, só tive uma preocupação de anunciar Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador. Agora você conhece essa verdade. Sirva ao Senhor de todo o coração. Visite algumas igrejas que você porventura deseje visitar, e onde você entender que Deus te quer, ali você esteja servindo ao Senhor. Nem nesse momento eu convidei a ele para que estivesse na Igreja Cristã Maranata comigo. Mas ele então me fez, ele me perguntou quais eram os dias de culto que ele gostaria de ir na igreja onde eu estava congregando. E ali ele foi, e ele teve uma experiência com o Senhor, começou a caminhar com Deus. Até hoje ele está caminhando, com Cristo Jesus, firme com a sua fé em Cristo Jesus.
E interessante que depois da experiência de salvação, ele pôde testemunhar para mim que ele evitava encontrar comigo, porque ele tinha medo de eu conversar com ele a respeito de qualquer coisa relacionado à religião. Então ele me evitava. E agora ele já chorava, e chorava de alegria por ter alcançado a bênção que ele alcançou, conhecido que ele o conheceu. E sempre, várias vezes, eu vi lágrimas derramando os seus olhos, no coração agradecido e contrito de poder ter sido salvo pela maravilhosa graça de Deus. E eu dou aqui esse testemunho com muita humildade e agradeço a Deus por ter ouvido aquela minha oração e ter escolhido a mim para que fosse o instrumento nas mãos do Senhor para levar esse meu tio, a quem eu tanto amo, ao encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Então você que está me ouvindo, que tem às vezes parentes que ainda está sem ter uma experiência real de salvação, coração talvez endurecido, não desanime, continue orando pela sua família, continue orando pela sua casa. O Senhor é quem prepara o terreno, o Senhor usa quem Ele quer. Se o Senhor quiser te usar, Ele vai te usar. Se Ele não quiser te usar, Ele vai usar outra pessoa. Mas creia, Deus é poderoso para fazer coisas grandes, para que o nome dEle seja glorificado e os eleitos do Senhor sejam alcançados em qualquer circunstância em que se encontra o ser humano. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.